Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste domingo nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos apresenta como figura central José. Ele, quando fica sabendo que Maria, aquela a quem estava sido prometida em casamento a eles, fica grávida, ele decide abandoná-la em segredo. Ele decide isso porque a lei mandava apedrejar uma mulher que aparecesse grávida e o filho não fosse do marido, do noivo, do que foi prometido em casamento. E assim, para não mandá-la ser apedrejada, ele decide abandoná-la. Então José, ele pensou em tudo. Ele havia pensado nos sonhos, nos planos, nos projetos que ele tinha. E diante disso, a saída que ele encontra é abandoná-la, para que assim ela possa viver a vida dela e ele também viva a sua vida de uma maneira diferente. Mas nós vemos que Deus envia seu anjo que mostra todo o mistério a José. E José, ele sabe deixar os seus planos de lado, a sua decisão de lado, para sonhar os sonhos de Deus. E é lindo isso, porque nós podemos tentar pensar quais eram os sonhos de José, mas diante dos seus sonhos, diante dos seus desejos, José, ele sabe sonhar um sonho maior. Ele sabe deixar seus planos e projetos de lado e ir diante de um sonho muito maior que o seu. E esse é o convite para nós hoje. Deus, ele não pede que nós façamos uma renúncia como a de José, ou que tenhamos uma responsabilidade tão grande quanto a dele. Mas Deus, ele nos convida a abraçarmos uma vida, abraçarmos uma vocação, abraçarmos um caminho de seguimento a ele. Nós vemos nos evangelhos que Jesus, ele nos convida: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então Jesus, Deus, ele não nos obriga a nada, mas ele nos convida a sonhar um sonho maior que o nosso, a sonhar um sonho de Deus, a sonhar o sonho que Deus tem para nós. Por isso, irmãos, paremos hoje nesse dia,
olhemos para a nossa vida, para Deus, para aquilo que Ele nos fala e peçamos a graça, a virtude da docilidade para ouvirmos aquilo que Deus nos fala. Se nós olharmos para a igreja, existem diversas vocações na igreja, desde consagrados, religiosos, eremitas, até casados, pessoas em famílias que vivem, que servem, que caminham segundo Deus. Quando eu falo vocação, eu não falo uma vocação específica. Basta que nós abramos o nosso coração a Deus para ouvir o que Ele nos ensina e ouvir o que Ele nos fala. Vamos rezar então? Ó Jesus, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, pedimos a docilidade a Vós, para assim como José, que diante do seu sonho, do seu projeto, da sua decisão de vida, ele consegue escutar a Tua voz, que era diferente, talvez até mesmo contrária aos seus planos, e ao ouvir a Tua voz, ele decide seguir os Teus passos, decide carregar a Tua cruz e ir ao Teu encontro. Pedimos essa mesma docilidade a cada um de nós, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua verdade para nós, para a nossa vida. E diante da Tua verdade, que nós saibamos segui-la, deixando os projetos que o mundo nos apresenta, deixando os sonhos que o mundo colocou em nosso coração, para seguirmos só mesmo o Teu sonho e os Teus projetos para nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.